O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. E enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai ali. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira dos vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo cura em todos os lugares. Palavra da salvação. Interessante que hoje, sendo o dia do São Padre Pio, o Evangelho, ele caiu justamente esse do envio dos apóstolos, né? Não é que estava programado, foi a leitura, caiu no dia certo. Então está aqui Jesus que envia os apóstolos para proclamar o reino de Deus, dizendo aqui que deve curar os enfermos, levando uma vida de pobreza e, ao mesmo tempo, nos lugares onde as pessoas não o acolherem, sacuda a poeira dos pés, porque a boa nova, quando é anunciada, ela precisa de uma resposta que a pessoa precisa dar, e a pessoa é livre para dizer sim ou não. O Evangelho não pode ser obrigado, é obrigado a anunciar a boa nova, mas ninguém pode obrigar o outro a se converter. É a pessoa que tem que dar a sua própria resposta. Mas como hoje é o dia de São Padre Pio, enquanto eu meditava esse Evangelho, eu me perguntava, né? Por que a igreja coloca esse sacerdote, esse religioso franciscano, como modelo? Hoje, muitos sacerdotes vão dizer isso. Aqui está o modelo de sacerdote. Ainda mais no mundo onde hoje existem tantos modelos de padres por aí. São tantos, há uma variedade, e cada um vai se identificando com o seu modelo, né? Eu gosto desse, eu gosto daquele, eu gosto desse, eu gosto daquele. Mas a igreja mostra que esse é um dos modelos, né? Tem lá o Curadácio, tem tantos outros, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino. Mas a igreja coloca também para os tempos modernos, porque nós vivemos o tempo da modernidade, né? Tudo hoje é, sim, a modernidade, mas eu ia dizer também a pós-modernidade, né? Já teve a modernidade, agora a pós-modernidade. Então, é isso que está no coração do homem de hoje. Mas qual é o modelo de sacerdote? Aí eu dizia, olhando ali para Jesus do sacrário, eu dizia, mas por quê? Por que ele é modelo? Aí me veio, né, na minha memória, quando eu fui lá em São Giovanni Rotondo. E lá existe um velório, né? Não sei se vocês sabem, é um velório aquilo lá. Há um corpo lá de um homem e todo mundo passa para ficar vendo.
sendo que lá no passado ele foi enterrado depois. O corpo foi retirado e o corpo está incorrupto. Então está lá, ele no esquife, né, no caixão, é porque a gente não pensa nisso, né? A gente diz, o corpo do Padre Pio, mas ali é um corpo de um homem morto. É um velório que acontece lá em São Giovanni Rotondo. Só que é um velório assim que vai ficar provavelmente até Jesus voltar. Então, o que é que Jesus faz? Ele pega um sacerdote que morreu em 1968, não permite que o corpo dele entre em corrupção, e esse corpo é exposto para que nós, sacerdotes, e os seminaristas que aspiram ao sacerdócio, possam chegar lá e olhar e ver como deve ser um padre. Para não ficar assim somente assim na memória, né? Algo que foi contado. Deus coloca lá, o corpo dele está lá, para todo padre, todo seminarista olhar e dizer, é assim que você deve ser. Então, a primeira coisa que se destaca quando nós olhamos é o quê? É um homem de hábito. Ele está lá de hábito. Hoje se questiona, né, se o padre deve usar batina ou não. Olha só. Satanás quer que os padres se vistam igualzinho aos homens civis, que veste a camiseta, uma calça, esporte, ou sabe lá o quê. Para quê? Para a identidade do sacerdócio ser esquecida. Então, se você vê um padre na rua com roupa civil, você não vai saber que ele é padre. E aí, vendo que ele veste igual a todo mundo, como é que você vai identificar um sacerdote? Então, a primeira coisa que está lá é o hábito religioso. Eu fico imaginando Padre Pio de camisa polo e calça jeans lá. Não ia dar, né? Ia mais parecer um homem casado do que um sacerdote, né? Então, hoje se questiona, né? Se o padre deve usar batina. Não. O questionamento deveria ser o contrário. Deveria ser se os padres que se vestem de forma civil não deveriam usar a batina ou usar o hábito religioso. O questionamento deveria ser esse. Não, mas é o contrário, né? As pessoas querem um modelo de sacerdote que fique parecendo um homem casado, um homem esporte. Sim, né? É bonitão, né? Pois bem, está lá. O homem de hábito. Segundo, quando você olha para aquele corpo, o rosário do lado, porque os franciscanos colocam o rosário assim, né, no símbolo deles, né, naquela cordinha. Então está lá o rosário, a mostrar que o modelo de sacerdote é aquele que reza. E quantos rosários o Padre Pio rezava durante o dia, né? Muitos, muitos, muitos rosários. Ele rezava. Então, o modelo de sacerdote é aquele que reza, que tem devoção à Virgem Maria. Eu já estou cansado, o pessoal hoje fica atrás de mim e fica toda hora fazendo essa pergunta chata. Um padre pode tatuar seu corpo? Se ele quiser, problema dele. Mas quem deve tatuar o corpo é o próprio Cristo. Então, nós vemos lá um padre tatuado. Mas quem tatuou foi Jesus Cristo. Tatuou ele nas mãos, nos pés e no lado, para que ele pudesse se assemelhar ao Cristo crucificado. E interessante, né? Padre Pio escondia, ele não mostrava, não. Para ele era humilhante aquelas chagas. Era humilhante. Por isso que está lá, ele com as chagas, você vê as luvas nas mãos e você vê nos pés. Claro, do lado,
porque ele está com o hábito, não dá para ver. Essas são as marcas que nós, sacerdotes, devemos levar, as marcas de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é Ele que tem que colocar, não sou eu que tenho que colocar. Aí depois, você olhar aquele corpo, né, que ficou ali como modelo, né, interessante. Ficou o Curadácio, ele é um dos modelos, mas o corpo dele não está assim, né? Mas o do Padre Pio está lá, está exposto, né? Pelo menos eu não me lembro, né, se o do São João Maria Vianney está incorrupto. Agora eu fiquei meio na dúvida. Mas está lá. Morreu nesta época, 1968. Depois, quando nós saímos e vamos andando, e aí eu fui relembrando, né? Está lá o lugar onde ele passava o dia todo, no confessionário. O dia todo. Ele não tinha outra distração a não ser essa, atender confissões. Era a distração dele. Olha o modelo de sacerdote, como é que é. Escondido lá, dentro daquele confessionário, entra um, sai outro, entra um, sai outro. Ele absolve, dá o perdão dos pecados, porque o sacerdote foi ordenado para isso, né? Então está lá, absolve. Às vezes muito duro, com aquelas pessoas que ele via que não tinha se arrependido. Estava lá, não sei para quê. Aí ele, vai embora daqui, ele falava, vai embora. Imagine se hoje um padre fizer isso, vai até denunciado, né? Não foi acolhido. Ai, nós precisamos ser acolhidos. Eu não estou dizendo que não é para ser acolhido, não. É para ser acolhido, mas saiba que o Padre Pio não era assim tão acolhedor também, não, viu? Chegava lá, e aí, só que ele fazia isso, que era uma forma medicinal, né? Para a pessoa chegar depois, ficar pensando e ficar dizendo assim, ele não me absolveu, ele não me absolveu, eu preciso, então, eu preciso me arrepender. E depois a pessoa voltava, aí ele acolhia, dizia, seja bem-vindo, aí absolvia. Porque tem pessoas que vão no confessionário e ficam questionando os pecados, justificando. Não, no confessionário não se justifica pecado, lá é o lugar de acusação. Nós vamos no confessionário, olha, eu estou dizendo nós, porque eu estou incluindo, porque eu também vou. Apesar de eu atender confissão, mas eu também tenho que ir. Então eu tenho que ir lá e dizer, olha, eu fiz isso, estou arrependido. Não ficar lá justificando. Não é para justificar. Aí andando mais um pouquinho, a gente vê lá o lugar onde ele celebrava a missa. Olha, imagina, tinha momentos que ele levava 4 horas celebrando a missa. Mas não ficava inventando coisa, não. Não é 4 horas de missa. Aí vai para lá, vem para cá. Meia hora de 3 horas de oração, não sei de quê. Joga água para aí, dá até 24 horas, se quiser. É só inventar. Não, ele não inventava. Ele era 4 horas de missa, porque ele rezava, ele parava diante daquele mistério, ele chorava, ele se identificava com Jesus crucificado. As dores de Jesus na cruz eram as dores dele naquele momento, então ele ficava ali. Tanto que um dia falaram para ele, né? Aquelas pessoas que gostam de missa rápida, né? De 15 minutos, que é boa essa missa, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, comunhão, joga na boca,
todo mundo já vai embora correndo. Essas missas rápidas que o pessoal gosta. Agora, não sei por que é rápida, porque eu não sei o que é que tem de tão importante que vai fazer depois que é a missa rápida, né? Perguntaram, mas por que essa missa demorada? Ele dizia, se o meu Senhor levou 3 horas crucificado, vocês querem que eu celebre a missa tão rápido? Agora, o filme pode ser de 2, 3 horas. As séries, né? Aquela série viciada que você assiste uma, depois já assiste outra. Quando vê, já passou o dia todo assistindo todas. Ainda tem mais para amanhã. Dá uma cochilada e depois volta para assistir de novo. Porque ali é emocionante, né? Mas a emoção do Calvário esfriou o coração de tanta gente. Satanás esfriou o coração do Calvário para as pessoas gritarem, nós queremos missa rápida. Ainda ficam lá colocando a mão no relógio, dizendo para o padre assim, ó. Porque não entenderam o mistério do Calvário. Por isso que ele é modelo de sacerdote. Chorava quando celebrava, né? Que vergonha para mim, nunca chorei. Distração em cima de distração. Que vergonha, Padre José Augusto. Cria vergonha na cara e coloca o Padre Pio como modelo para a sua vida. Pede a Deus essa graça. Zelo ao celebrar o santo sacrifício do Senhor. Zelo na hora de pegar Jesus eucarístico. Pegar Jesus com devoção. Não é assim, pega e tchum. Corpo de Cristo, corpo de Cristo, corpo. Aí vai, corpo. Pelo amor de Deus. Não é um biscoitinho que está ali, é nosso Senhor Jesus Cristo, é Deus. Quem somos nós para tocar em Deus? E quando se toca em Deus, toca assim de qualquer jeito. Imagina, você está dando a Eucaristia e brigando ali com o outro, né? Dá aqui e sai. Uma vez eu vi isso, o sacerdote lá brigando. Só porque o outro se ajoelhou na hora de receber a Eucaristia, a comunhão, tudo bem, não quer dar para a pessoa porque ela se ajoelhou, né? Então faz o seguinte, dá. Depois da missa, vai lá, conversa com a pessoa, pergunta por quê e tal. Não, aí está ali dando, não vou dar não, sai daqui, sai daqui, com Jesus na mão, né? Sai daqui, sai. Aí, ó, pega Jesus assim e faz, sai daqui, sai. É Jesus que está aí na tua mão, não é um biscoito, não. Que marca de biscoito é essa? Falta de zelo. Perdemos. Olha, perdemos, eu estou dizendo também, eu perdi. Perdemos, não estou falando dos outros, eu estou incluído. Perdemos a noção de que quem está nas nossas mãos é nosso Senhor Jesus Cristo, não é um biscoito. Até o biscoito é tratado melhor. Pelo amor de Deus, zelo na Eucaristia. Ele tinha zelo com nosso Senhor. Se perdia quando estava ali celebrando. Por isso que ele é modelo. Imagine lá em São Giovanni Rotondo, num conventinho pequeno, escondido. Quando o Padre Pio celebrava a missa, não era ele que se mostrava,
quem se mostrava era o Cristo. As pessoas ficavam assim, admiradas, e diziam assim, eu não sei o que está acontecendo. Tinham pessoas que depois da missa iam embora e ficavam com aquela lembrança da forma como aquele padre estava celebrando. Nós viramos artistas, me desculpe, nós sacerdotes viramos artistas. O padre dançarino, o padre que dança no altar, fica lá sambando no altar. Que coisa! O padre que sai com aquele, eu não sei nem o nome daquele negócio lá que tem duas rodinhas, aí ele ali em cima, né, que tem no shopping center, porque estão fazendo agora da missa um shopping center, que vai aquela pessoa vai em cima assim, que vai duas rodinhas, vai andando para lá e para cá, nem sei o nome daquele negócio lá. O padre celebrando a missa, aí com aquela rodinha andando por dentro da igreja, com o microfone na mão e ainda cantando, né? Está querendo show? Vai para o Maracanã. Enche lá o Maracanã e faz o show lá. Vai fazer parte, sabe de quê? Das Olimpíadas, porque isso aqui é esporte, é Olimpíada. A missa não é Olimpíada, não. É o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, o zelo que nós precisamos ter. Eu estou falando isso para mim, para eu criar vergonha na minha cara. E vocês rezarem, não é para falar mal, é para rezar por nós, mas estou falando isso porque está tudo mostrando aí agora. Para quê? Por que nós, sacerdotes, chegamos a esse ponto? Porque nós perdemos a noção, perdemos a graça do mistério que nós estamos celebrando. Imagina o Padre Pio em cima daquelas duas rodinhas. Imagina ele chamando todo mundo para sambar junto com ele na hora da celebração, o Padre Pio sambando, todo mundo sambando. Ele nunca ia ser modelo de sacerdote, nunca. Mas entrava compenetrado. E aí, né? Ainda deixa lá um hospital para que os doentes pudessem, os pobres, os doentes pobres que não podiam ir para os hospitais, que não podiam receber bons médicos, pudessem ir lá, e médicos voluntários para poder cuidar daqueles doentes de graça, não para cobrar. Agora eu me pergunto, olha, agora eu vou ficar corado de vergonha, vocês só não vão ver porque eu sou negro, porque se eu fosse branco, você ia ver o vermelho. A pergunta que eu fico é essa. Padre Pio, no tempo da pandemia, ele iria se esconder? Ele ia deixar de confessar as pessoas? A missa como seria? Na pandemia, ele iria fugir? Eu vou deixar essa pergunta no final. E eu não vou dar resposta, não. Mas depois eu vou perguntar a Jesus, né? Se não, eu vou perguntar para ele, já que ele ressuscitou e está diante de Cristo lá. E aí, Padre Pio, o senhor iria se esconder? O senhor iria preservar a sua vida para você não ser contaminado pelo vírus diante da pessoa que batesse na sua porta pedindo para se confessar? Você iria dizer assim, espere a pandemia passar? Que agora eu não posso atender? Olha que vergonha eu estar falando isso aqui. Quando eu olho para o Padre Pio, eu tenho vergonha de ser padre. Eu sou feliz por ser padre, mas eu estou dizendo, se ele é modelo,
eu me envergonho, porque eu não chego nem à pontinha do pé dele. Então, eu me envergonho. Agora, eu me pergunto, quando é que eu vou criar vergonha na cara? Eu não sei, gente, não sei. Eu não sei. Que Deus me ajude. Que Nossa Senhora, ela peça a Jesus que envie sacerdotes santos e sábios, melhores do que o Padre Pio. Porque nos tempos de hoje, eu não sei, não, acho que está difícil encontrar. Mas como Deus é Deus, né? Quem sabe se não aparecerá. Desejosos de salvar almas. Era o desejo que tinha no coração do Padre Pio, salvar as almas. Horas e horas de oração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.